Ajudar em serviço de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Band FM Sorocaba 102,7. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Comp Autopeças. Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu AP? Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxcolor você encontra aqui. Star Tintas, Nogueira Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Quer saber tudo sobre a Band FM Sorocaba? Acesse agora www.bandsorocaba.com.br. Band FM. O diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças aumentam muito mais as chances de cura. Por isso, a sua saúde não pode esperar. O Biolabor continua atendendo em todas as unidades, realizando todos os exames e seguindo rigorosamente as normas de proteção e segurança. Biolabor, 35 anos com você em todos os momentos. Ligue 3231-8805. Nas lojas Josani, sua obra não pode parar. Preparamos nossos estoques para você aproveitar as ofertas e economizar sem atrasar sua obra. Porcelanato polido Avório Delta 60 por 60, R$ 38,90 o metro. Argamassa porcelanato Quartzolite, saco 20 quilos, só R$ 17,99. Compre sem sair de casa pelo WhatsApp Josani, 15 99723 9512. Sua obra não pode parar. Josani, 3 lojas em Sorocaba. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h03, terça-feira, dia 23 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em nossa multiplataforma, você ouve e assiste o Jornal da Band pelo nosso novo site, nosso novo app e também pelo nosso canal no YouTube, o Band FM Sorocaba. Aqui você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp, 99115-3859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas.
capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Tem também jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um vendedor. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. Às 18h05, o primeiro destaque chega do trânsito com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Trânsito na Zona Sul de Sorocaba muito complicado, bastante represado no sentido de Votorantim, através da Antônio Carlos Comitre, em função das obras do BRT. Câmara de Sorocaba vota amanhã em primeira discussão projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Total geral de receitas é estimado em mais de 3 bilhões de reais. Adriano Castor, seu destaque sobre o atual cenário das UTIs aqui na cidade de Sorocaba. Boa noite, Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. E 7 pessoas foram transferidas para a cidade de São Paulo em leitos do Covid-19. Já temos os números da cidade de Sorocaba, Lucas. 211 novos casos na cidade de Sorocaba. A respeito dos casos de Sorocaba e o número de leitos, o Jornal da Band vai conversar ao vivo para tentar explicar essa situação. Por que Sorocaba está transferindo pessoas para a cidade de São Paulo? Votorantim confirma mais uma morte por Covid-19. Cidade criou barreiras sanitárias. Estado de São Paulo tem 434 mortes confirmadas em 24 horas e registra um novo recorde negativo. Um estudo na capital paulista calcula que mais de 1.100.000 pessoas foram infectadas ou estão infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. E o destaque da economia: saúde, pandemia, economia. Paulo Roberto Júnior, tudo tem andado lado a lado. Você vai destacar tudo aquilo que você vai passar limpo na edição de hoje do Jornal da Band. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. A Organização Mundial do Comércio está projetando um tombo de 18,5% no comércio mundial. A arrecadação federal no Brasil cai 32% no mês de maio. O Banco Central autoriza o uso de imóvel financiado como garantia para novos empréstimos. E o dólar emenda sua terceira queda. E a bolsa subiu nesta terça-feira. Números nunca antes imagináveis no mundo nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia. Volta Adriano Castor, seu destaque agora da política na cidade de Votorantim. O ex-vereador Heber Roberto Lopes, o ex-vereador Heber foi nomeado e aprovado como novo presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos da cidade de Votorantim. Lucas, há poucos instantes conversei com o presidente do PSL que protocolou na Justiça um pedido para anulação da votação e também pleiteando uma vaga na Câmara. Nuvem de gafanhotos destrói lavouras no Paraguai, na Argentina e se aproxima do Brasil. Em 1 quilômetro quadrado podem existir até 40 milhões de gafanhotos. Volta a moto repórter Adriana Fratini. O destaque dela agora é do plantão policial. A Polícia Civil está investigando um caso de estupro. Um homem de 66 anos é acusado de abusar sexualmente da filha, das sobrinhas e das netas. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Desirê Brandt segue essa semana de início de inverno quente, mas teremos mudanças?
Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme em São Paulo, mas atenção porque vem mudanças por aí e vai ser bem no fim de semana. Enquanto a frente fria não chega, amanhã, a quarta-feira, será mais um dia com sol e calor à tarde em pleno inverno. A próxima madrugada terá um friozinho de 14 graus em Itu. Mas assim que o sol aparece, rapidinho a temperatura sobe e até o meio da tarde vai passar dos 27 graus. A quinta-feira terá máxima de 28 graus. Sexta-feira também, com máximas na casa dos 27 a 28 graus. Só que no final da sexta-feira o tempo começa a dar sinais de mudanças. É isso mesmo. A frente fria vai chegar bem no fim de semana, provocando chuva e o declínio da temperatura. Desirê Brante da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Trânsito. Às 18h09, informações do trânsito com a Moto Repórter, que chegam num oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 no Jardim Bertanha. O telefone é o 4009-5200. Informação que chega com a Moto Repórter Adriana Fratini em áudio e vídeo. Nós estamos na Zona Sul de Sorocaba, mais exatamente na Avenida Zoraida Marques Pérez, que é nada mais, nada menos que continuação da Antônio Carlos Comitre e que continua na Gisele Constantino. Por que eu estou dando toda essa explicação? Porque o trânsito por aqui está muito complicado, totalmente represado no sentido Votorantim, em função de trechos em obras do BRT. Nós aqui podemos observar um trecho de obras do BRT que começa aqui na Zoraida Marques Pérez. Existem trechos da Zoraida Marques Pérez que permanecem com 3 pistas, porém, na Gisele Constantino acaba afunilando para 2 pistas, também em função das obras do BRT. Então, este trecho aqui do Altos do Campolim, saindo do Antônio Carlos Comitre, acessando Zoraida Marques Pérez, depois continuando pela Gisele Constantino, o motorista vai ficar aqui com o carro parado, tá? O trânsito está muito travado, isso daí inclui também a alça de acesso da Raposo Tavares, para quem chega a Sorocaba através da Raposo e vai entrar através aqui do Campolim. Então vai enfrentar um trânsito já também desde Antônio Carlos Comitre. Então motorista que vem para o Altos do Campolim, se puder utilizar uma rota de acesso alternativa, é melhor a fazer no sentido Votorantim, tudo travado. No sentido contrário, o trânsito está fluindo bem. Adriana Fratini para o Jornal da Band. A Gemad Madicentro é um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente às demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade. 18h12, informações da cidade de Sorocaba que chegam no oferecimento de Escritório Contábil São Bento. Contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone é o 3234-8560. No Instagram, @Escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. Às 18h12, o assunto não poderia ser outro no Bloco Cidade de Sorocaba. A questão envolvendo Covid, envolvendo os números na cidade de Sorocaba. Mas chamou atenção, ganhou repercussão também nas redes sociais, uma outra informação. Pessoas de Sorocaba já estão sendo levadas para a capital paulista por conta de falta de vagas aqui na cidade de Sorocaba. O Jornal da Band, para que não fique nenhuma dúvida e para que você, ouvinte, você internauta que também nos assiste pelo app, pelo site, pelo Facebook, tenha toda a informação e todos os detalhes. Por isso, estamos em contato ao vivo, por telefone, com Irma Saboia, que é a coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência de Sorocaba.
Irma, antes de mais nada, obrigado por esse contato, importantíssimo esse contato ao vivo na edição de hoje no Jornal da Band. Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Quando falamos de Sorocaba, leitos de UTI, Sorocaba é um reflexo de todo o Brasil, por que não dizer todo mundo? A preocupação é com aquele momento. Será que vai faltar leito? Será que temos que escolher entre vidas? Quem vai utilizar de um leito, quem vai utilizar de um respirador? Qual a situação atual da cidade de Sorocaba? Ainda existem vagas, leitos de UTI? Olha, nessa pandemia, o grande problema, não só nosso, como de todo o nosso benchmarking e os nossos números que nós nos baseamos para programar esse plano estratégico, o problema são os pacientes graves e as vagas de UTI. Nós, na realidade, já tínhamos um sistema bem apertado em relação a essas vagas no normal. Quando chegou a pandemia, nós nos vimos cercados de uma necessidade maior. A gente foi abrindo leitos de UTI, hoje eu tenho 100% deles ocupados e tenho espera nos UTHs de paciente grave nos nossos leitos de emergência para se acomodarem nas possíveis vagas que vão surgindo aos poucos. Em relação ao paciente ir para São Paulo, nós temos um sistema CROSS e uma regulação de urgência que ela é baseada na hierarquia do sistema. Então, eu tenho os recursos municipais, eu atendo meu paciente com esse recurso e a partir do momento que ele esgota, eu vou para baixo do guarda-chuva do Estado. Então, o Estado ele sempre é acionado quando eu tenho dificuldades de recurso e isso já acontecia antes, que nem cirurgia de cabeça e pescoço, é uma especialidade que eu tenho pouco na região. Então, se eu tivesse no meu PA uma necessidade desse especialista, eu coloco lá no CROSS. O CROSS é uma regulação municipal. O estadual, o Estado tem todos os equipamentos e as ferramentas deles, como o CHS, o ADIB, o Hospital São Camilo de Itu, os hospitais de campanha na capital. Eu tenho os hospitais de Jaú, Barretos, que quando eu preciso de determinada especialidade e necessidade, eu pedindo para o Estado, ele tramita dentro dessas ferramentas que tem para me oferecer. Eu tenho 5 pacientes precisando de emergência. E esses pacientes foram pedidos um recurso para o Estado e conforme a gente consegue essas vagas, se for no ADIB, a gente leva para o ADIB, se for para o CHS, ele vai liberando essas vagas, essas necessidades e hoje a gente conseguiu algumas vagas para o hospital de campanha. O hospital de campanha de São Paulo são hospitais que têm UTI, tem uma infraestrutura diferente do hospital de campanha de Sorocaba. Quando nós iniciamos o nosso projeto de reforço da rede, de um hospital que é para reforçar a nossa rede, nós pensamos nos pacientes leves e intermediários. Nós temos um plano de envolver a Zona Leste, a Santa Casa, tanto que amanhã saem mais 10 vagas para a gente de UTI. E esse plano foi se desdobrando de acordo com a necessidade. Hoje a gente tem, não só em Sorocaba, em São Paulo, no mundo, uma falta de insumo, uma falta de RH. Então, a estratégia para a gente continuar atendendo a saúde básica, a saúde das doenças normais que eu tenho, mais a pandemia, assim, ela apertou. Eu preciso, por exemplo, para abrir um leito de UTI, eu preciso do respirador. Então, o insumo necessário e o RH, conforme eu vou adquirindo, eu vou instalando mais recurso. Porém, o fato do paciente ir para outra cidade, dentro do estado de São Paulo, é uma rotina dentro do CROSS que é um habitual. Toda vez que eu extrapolo a necessidade, o município não tem como atender, eu solicito para o estado, via CROSS, que tem um desenho já pré-concebido de referências, um desenho estratégico e econômico que a gente obedece conforme as referências que eles vão nos passando. Então, assim, dentro da minha região de 48 municípios, que eu tenho mais ou menos 2 milhões e 100 habitantes, 700 mil são de Sorocaba, dentro de um recurso de toda essa região, 1/3, teoricamente, serve aos moradores de Sorocaba. Todas as outras cidades, elas vão também para esse recurso CROSS. Então, a parte municipal, embaixo do guarda-chuva estadual. É uma prática comum, faz parte da regulação de recurso. 18h18, estamos conversando com Irma Saboia, coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência de Sorocaba.
Eu vou insistir no questionamento, até porque já chegando muito questionamento de ouvintes também, para que não fique nenhum tipo de dúvida. Quando a senhora fala que existem esperas de casos de emergência, estamos falando de uma fila de espera já de pacientes com a Covid que necessitam de um leito de UTI, de um respirador. Estamos falando de uma situação geral, um paciente que também espera por emergência, por uma outra patologia, por uma outra doença. Então, eu tenho os dois perfis de paciente. Hoje, o atendimento das doenças habituais, das doenças crônicas, elas diminuíram, estão voltando a apresentar uma incidência, e essas vagas para esses casos, elas são justas, porém elas têm uma vazão melhor. Hoje, nos PAs, o que eu tenho? Em 4 ou 5 respiradores por PA, eu tenho mais ou menos na minha rede de pré-hospitalar 15 leitos de emergência. Esses leitos, eles atendem a necessidade de estabilização e é um local que o paciente pode aguardar com segurança e sendo tratado enquanto sai a vaga hospitalar. Então, os que estão esperando, por exemplo, eu tenho no PA Zona Leste, no PA Zona Oeste, Zona Norte, pacientes entubados ou pacientes bastante graves, a maioria deles Covid, e eles estão esperando uma vaga intra-hospitalar ou uma UTI que não seja na cidade, e o CROSS estadual ajuda a gente nisso. Então, esses pacientes, o que a gente tem que saber? Quando ele está numa vaga, esperando uma vaga de UTI, ele está entubado, no pronto atendimento, ele está tratado. O recurso dele está sendo necessário e a necessidade sendo atendida. Quando esse paciente passa a ter uma situação de instabilidade, de necessidade que extrapolou o pré-hospitalar, eu preciso dar sangue para esse paciente, ele está sangrando, eu preciso de uma endoscopia. Aí tem o conceito de vaga zero, que é um direito constitucional adquirido, que o paciente tendo melhor avaliação e a melhor conduta naquele momento. Então, assim, a vaga zero, às vezes ela é mal entendida, ela não é uma vaga de hotelaria. Não preciso ter uma vaga, uma cama para esse paciente chegar no hospital. Como, por exemplo, a neurocirurgia. Se eu tiver um paciente com uma suspeita de um quadro grave neurológico, o neurocirurgião tem que ver esse paciente e tem que avaliar esse paciente. Mesmo que ele não tenha um lugar físico para ele ficar, mas a necessidade de estrutura de tratamento e diagnóstico, ela é sempre atendida. Esses pacientes, às vezes, eles são transferidos para especialidades como cabeça e pescoço, que tem em São Paulo. É feita uma avaliação e se esse caso não for pertinente e a necessidade dele for menor do que no hospital terciário, existe um mecanismo de contra-referência. Então, a rede ela é toda amarrada como um sistema único. Aonde a necessidade do paciente me levar, eu vou atrás. Então, assim, o objetivo é salvar a vida. Eu já tenho uma cascata de hierarquia já pré-feita em todo o estado, federal inclusive, para a gente atender essas necessidades. É um sistema apertado, é um sistema com bastante demanda, sempre foi, porém, assim, a relação município, estado e federal num sistema único me dá condições de correr horizontalmente nesse paciente na rede, mesmo com pouco. O recurso, ele não está míngua nunca, ele sempre vai estar. Por exemplo, hoje eu tenho bastante paciente nos PAs esperando no sentido de eu tenho menos vagas livres, então isso me limita o atendimento dos novos casos. É mais por isso a pressa de alocar o paciente no recurso definitivo do que a falta, ele está sendo tratado. Então eu falo assim, minha mãe está entubada no PA esperando vaga. Ele está com tubo, respirador, tudo que eu teria num leito de UTI. Não é o definitivo, porém, esse provisório que atende a necessidade do paciente. Eu vou nessa, desculpa cortá-la, vou nessa linha de raciocínio da senhora, bem dessa do finalzinho, 18h22, estamos conversando com Irma Saboia, que é coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência de Sorocaba. Vamos falar pontual de Covid. Cidade de Sorocaba hoje. Pacientes que precisaram de um respirador por conta de um agravamento na situação da Covid-19. Quantos não encontraram esse recurso em Sorocaba, Covid-19, precisaram de uma UTI no respirador e não encontraram em Sorocaba e precisaram ir para outras cidades? Qual é esse número? A partir de junho, eu fiz um levantamento hoje. Quantos pacientes via CROSS, eles foram direcionados para outros municípios? Num total de 17, 12 eram de outros municípios. Pacientes de outras cidades que começam a ser atendidos no nosso pré-hospitalar. Como ele não é município, eu coloco ele no estado, como os meus
foram 5 pacientes que tiveram vaga cedida, alguns deles não foram porque eles se recusaram aí também, porém, assim, dentro da proporção de outras cidades, de Sorocaba, está dentro do esperado. Eu não tenho nenhum paciente hoje, por exemplo, tenho 3 vagas abertas em pré-hospitalares, e eu estou tirando os pacientes que estão lá. Essa é a minha logística, né? Então, os pacientes que conseguiu, eu tenho vaga para o Hospital das Clínicas, para o Hospital do Pacaembu e para o Hospital Proame Barradas, que são os hospitais de campanha. Estamos falando da capital paulista, só para reforçar para o nosso ouvinte. Isso. Os da capital paulista, eles estão em eminência de fechar, começou a diminuir os casos lá, sobraram leitos e o Estado está nos apoiando dessa forma. Então, eu nunca, assim, caso eu tenha necessidade de um leito de UTI, esse leito for em outra cidade, é uma prática. O sistema permite isso. Às vezes eu levo queimados para Barretos, eu tiro o paciente e levo aonde o recurso existe. Então, não é uma coisa fora do comum. Não é o melhor, eu gostaria de deixar ele aqui, porque tem uma ambulância também que se desloca para outra cidade. Porém, o nosso foco é o paciente. O melhor cuidado com o melhor recurso que a gente conseguir ir atrás. Sorocaba já chegou no limite de não conseguir atender os pacientes e a curtíssimo prazo, se isso aconteceu, quando Sorocaba conseguiria vencer essa disputa de que eu tenho mais leitos, mais UTIs na própria cidade para a demanda que eu estou tendo de casos de Covid-19? Porque a gente pensa que uma curva crescente de umas 2 ou 3 semanas nós vamos passar assim, uma situação de uma logística bastante justa para atender todo mundo. A partir de amanhã tenho mais 10 leitos de UTI. Eu recebi 6 respiradores do hospital de campanha, que apesar do, inicialmente, nós não fizemos para ser um perfil de paciente grave, era para paciente leve e intermediário. Porém, com a necessidade, eu estou buscando RH essa semana e estamos buscando montar mais 9 leitos no campanha, mas como leitos de UTI. Eu acredito que em 3 semanas, se essas medidas forem suprindo gradativamente, a curva começando a diminuir, eu acho que a gente consegue dar conta sem ninguém ficar sem o tratamento, ninguém vai ficar à míngua na cidade. Nós vamos buscar o início de estabilização e o tratamento final. Eu acho que nessas primeiras 2 a 3 semanas talvez a gente tenha uma deficiência de vagas de UTI, porém o recurso está aumentando. A gente está conseguindo crescer na curva. Ir para outra cidade, para outro hospital, é alguma coisa que acontece com certa frequência, mesmo fora de pandemia. Tem vários casos que a gente pede avaliação fora. Por exemplo, as crianças cardiopatas. Criança que nasce e precisa operar, elas nascem na cidade e elas vão para São Paulo. Então a gente tem vaga no HCOR, no Dante. Hoje a gente tem o ADIB que absorve essas cardiopatias. Então, assim, a gente pede o recurso para o Estado. O que ele fornece dentro das ferramentas que ele tem é o que ele tem livre, sempre buscando o melhor local para alocar o paciente. E quando esse paciente tem alta de UTI, por exemplo, ele foi para uma UTI em outra cidade, ele teve alta para enfermaria, eu tendo a vaga, eu vou buscar, eles me comunicam essa alta e eu trago ele de volta. Eu só busco o recurso, eu não busco que eles assumam esse tratamento completo, eu busco o recurso que me falta. Eu restabelecendo, eu vou buscar o paciente. 18h26, até para liberá-la, sei dos compromissos que a senhora tem, já agradeço essa conversa, esticando um pouco mais, essa entrevista esticando um pouco mais no Jornal da Band. Estamos conversando com Irma Saboia, coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência. Eu vou passar um cenário para a senhora, a pergunta é esse cenário que eu vou passar para a senhora para finalizar. Nós vemos muitas postagens nesse tempo de pandemia em redes sociais, sejam informações que chegaram, por exemplo, da Europa. Olha, na Itália, num determinado momento, precisou-se escolher se o respirador ia para um idoso ou para um mais jovem, ou famílias postando, olha, meu ente querido acabou morrendo porque não teve um atendimento. Sorocaba viveu já, em algum momento, essa situação de escolha ou essa situação de que alguém vai, de repente, para uma rede social e vai postar lá, olha, em Sorocaba, meu familiar, meu amigo morreu porque não teve atendimento. Podemos viver essa situação? Já vivemos essa situação em Sorocaba? Olha, não tivemos a situação relacionada à pandemia. Eu acredito que a gente não chegue nesse ponto de criticidade. Nós temos uma ampliação preparado, um plano sanfona, que eu consigo absorver muito mais pacientes, talvez mude um pouco a condição no momento desse atendimento, mas essa escolha de 2 pacientes que são muito viáveis, que teriam que indicar uma intubação e ficar sem, não acredito que a gente
chegue, porque se a gente chegar a um ponto muito crítico, eu falo, a gente vai ambusar, a gente vai usar métodos mecânicos, a gente vai usar muito o RH, só se for uma situação muito crítica, não chegamos a isso. A gente está fazendo tudo para não chegar. Com essa diminuição da capital, a gente ganhou um fôlego e uma esperança, porque se eles estão diminuindo o caso deles, a nossa curva são 3 semanas atrás, eles puderem nos ajudar com suporte, eu acho que o fato deles estarem dando as vagas, que a gente sempre cobra do Estado, essa ajuda, vai desafogar e vai provocar assim, um tratamento com mais dignidade e um menor risco da gente chegar a um ponto da desassistência. É isso que a gente luta todos os dias. Pode ser que sejam alternativas, sejam planos de contingência e mitigação de danos, mas a desassistência nós não esperamos chegar, não. 18h29, eu disse que era o último questionamento, me perdoe, mas eu preciso da palavra da senhora como uma especialista que passou todo esse cenário, que é um cenário complicado. A senhora usou a palavra crítico, criticidade em alguns momentos e que espera não chegar nesse momento. O que eu peço para encerrar não é uma pergunta, mas peço uma palavra da senhora para a população no quesito. A regra é, se puder ficar em casa, fique em casa. Olha, é bastante importante, porque a gente tem uma curva biológica de contaminação. E se nós tivermos esse contato, a gente não diminuir o contato, a população não ficar em casa quando possível, e se precisar sair com muito e muito cuidado, a gente vai dar de encontro um aumento da curva que já está no limite. A ideia não é proibir, assim, prevenir 100% da contaminação. A gente gostaria que essas contaminações elas acontecessem de forma mais lenta e espaçada. Às vezes fala assim, quando que vai chegar o pico? A gente vai chegar no pico quando tiver um platô. Isso é a colaboração agora da população. É importante as medidas de segurança, as medidas, quem puder, não saia de casa. Quem precisar e não tiver como, não tome medidas de proteção, usa máscara, álcool gel. É importante para a gente não colapsar a saúde. E a gente conta bastante com esse entendimento. Eu sei que tem bastante dúvida, mesmo a gente da área da saúde, às vezes nós temos muitas dúvidas, porque a literatura, as informações acontecem a cada segundo, mas o ficar em casa, independente de versão política, vamos falar de ciência e do que a gente teve de números, porque como gestão de crise é isso que a gente trabalha. O que eu poderia impactar menos a saúde pública para dar um atendimento mais digno para a população. Então, nesse momento, é muito importante estar mais na mão da população do que na mão da gestão. O plano para catástrofe, o plano de múltiplas vítimas, a gente tem formatado, porém a gente não espera chegar nisso. Então, a população, a gente conta muito com esse entendimento e essa parceria. Quem puder, não saia de casa, não faça festas, não vamos disseminar esse vírus. 18h31, quero agradecer a Irma Saboia, coordenadora do Núcleo de Emergência de Sorocaba. Irma, obrigado por essa entrevista e esse espaço aberto da Band FM para que a senhora possa se comunicar com a população, informar a população, trazer todos esses detalhes como a senhora trouxe nessa entrevista agora. Obrigado. Muito obrigada. 18h31, vamos chamar na sequência Adriano Castor, mas acho importante reforçar questões de criticidade, plano de emergência, catástrofe, múltiplas vítimas, ou seja, o plano está sendo feito para o cenário mais complicado que possa existir. E o cenário que nós já estamos vivendo em Sorocaba é esse cenário complicado. Vou pegar até um trechinho dessa frase, quando eu pedi para a Irma deixar essa mensagem, essa fala para a população, quando ela fala, olha, tem lados políticos, questões políticas, você pode ter dúvidas, a própria saúde tem dúvida, mas independente de qualquer coisa, o Jornal da Band está aqui para ouvir especialistas. Sei que existem pessoas que ouviram e viram o temor do momento que nós estamos vivendo, como podem existir outras pessoas que ouviram e falam, olha, não acredito de nada disso, acho que isso não é verdade. Já ouvi outras pessoas que falaram outras coisas, mas o compromisso do Jornal da Band é de conversar com o poder público, o compromisso do Jornal da Band é de conversar com os especialistas, como nós conversamos agora com a coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência da cidade de Sorocaba, passando esse cenário. As pessoas já estão precisando, sim, sair da cidade de Sorocaba para serem atendidas em outros locais. A Irma disse que nos próximos dias, até semanas, a coisa vai estar no limite. O número
pela projeção que tem, o número de pessoas que necessitam desse atendimento de emergência e urgência, e as vagas de urgência e emergência vão trabalhar muito no limite, elas já estão nesse limite, tanto é que novas outras vagas estão precisando ser abertas, e o cenário é esse. Foi mostrado, agora cabe a cada um, não só com a informação que você tem e obtém através do Jornal da Band, mas com as informações que você tem, lendo, ouvindo, assistindo, você fazer a sua análise nesse momento. O cenário, e o pintado aqui eu vou colocar entre aspas, porque o pintado é um cenário crítico, é um cenário de problema, de preocupação, um cenário, como disse, as pessoas precisam esperar por vagas, e fui muito claro num questionamento à coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência de Sorocaba, se poderíamos ter essa questão de ter que escolher para quem vai um respirador. Ela disse que espera que isso não aconteça. Espera muito que isso não aconteça. Existem planos A, B, C, D, todos para serem executados antes disso vir ou pudesse vir a acontecer aqui no cenário na cidade de Sorocaba. Então, a realidade é essa, a Sorocaba trabalhando no limite das vagas e pedindo sim o apoio da população. Colocar na tela, dividir tela com Adriano Castor, que está no estúdio 2 da Band FM Sorocaba. Adriano Castor, 1834, já passo para você, ouvinte, e que nos assiste também, você que nos dá o prazer da sua audiência em áudio e vídeo. Estamos estendendo sim esse primeiro bloco de Sorocaba. Tem sido uma característica do Jornal da Band dar essa ênfase à nossa cidade, informar o sorocabano, porque sabemos da nossa força, sabemos da nossa audiência, os números mostram isso, as pesquisas mostram essa liderança, e não podemos nos furtar a investir o nosso tempo aqui para falar de Sorocaba, para falar com o sorocabano, para falar com o votorantinense, para falar com o morador da nossa região. Por favor, Adriano Castor, boa noite a você mais uma vez. Atualiza para nós os números, por favor, da cidade de Sorocaba. Pois não, Lucas. Mais uma vez, boa noite para você. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Só um pequeno detalhe antes dos números, Lucas. Só relembrar um número que foi passado também pela chefe de vigilância aqui na entrevista. 7 pessoas foram transferidas para São Paulo. A coordenadora do Núcleo de Urgência e Emergência, é isso, né, Castor? Isso, Irma Saboia, isso, exatamente, Lucas. 7 pessoas, no começo da manhã havia um número de 5 pessoas, mas ela confirmou 7 pessoas sendo transferidas para a cidade de São Paulo. Os números da cidade de Sorocaba, Lucas, como eu disse no destaque, e são números que chamam a atenção, são 211 novos casos confirmados nas últimas 24 horas aqui na cidade de Sorocaba, totalizando 3.617. E infelizmente, Lucas, mais um óbito nas últimas 24 horas também foi registrado, chegando ao número acumulado de 97. Pessoas internadas chegam ao número de 94, pessoas em isolamento domiciliar e recuperação 471 e número de recuperados 2.955, número de casos descartados 6.949. 3.617 novos casos, 211 novos casos confirmados na cidade de Sorocaba. E a morte, infelizmente, uma vítima, um homem de 74 anos que era cardiopata e tinha câncer de rim. Ele faleceu no hospital particular da cidade de São Paulo, mas ele foi registrado aqui na cidade de Sorocaba por ser da nossa cidade. Lucas, só para passar então os leitos diários também da cidade de Sorocaba. O Habib Jatene, Lucas, o novo hospital regional com taxa clínica de 100% e de UTI de 90%, o conjunto hospitalar com 75% de taxa ocupação clínica e 70% da ocupação de UTI, e o hospital de campanha com 52,50%, Lucas, e 50% da taxa de UTI. A Santa Casa está na totalidade máxima, Lucas, 100%, tanto de taxa clínica como de UTI. O GEPAS, que atende mais infantil, 7% dos leitos clínicos, e ainda no UTI, graças a Deus, por enquanto não foi utilizado, Lucas. São os números aí da cidade de Sorocaba, os números do coronavírus, números esses que já estão no Facebook da Band, facebook.com/BandFM Sorocaba. 18 horas 37 minutos, então 3.617 casos confirmados até agora, e eu tenho aqui no caderninho, que eu tenho chamado de triste caderninho, porque cada página que eu viro dele, ou cada atualização que tem, significam novos casos e, infelizmente, significam novas mortes. E quando falamos de novas mortes,
eu falo, e é complicado, o jornalista lida com essas coisas dos números e todos os dias, com essa questão da tragédia todos os dias, isso ofende muita gente. Os dias atuais têm levado as pessoas a questionarem por que tanta notícia ruim, por que só notícia ruim, porque infelizmente estamos sendo inundados por essas notícias. E quando eu leio o caderninho, eu sei e quero ler sempre, por isso que eu faço questão de falar isso, com todo o respeito às vítimas e às famílias dessas vítimas. Porque eu vou ler aqui agora, olha, mortes 97. Eu li um número, mas cada uma dessas 97 pessoas tem um nome, tem uma família, tem uma história que ficou para trás porque infelizmente elas acabaram morrendo com a Covid-19. Então, para que não se perca de uma forma injusta com essas pessoas, é impossível eu falar o nome de cada uma delas aqui no Jornal da Band. É impossível que isso aconteça. E muitas vezes nós nem teríamos acesso a isso por todo esse sigilo de não expor as pessoas, não expor quem acabou morrendo da Covid-19. Mas quando eu falo 97, pode parecer um número. E a tragédia tem isso. Nós vamos nos acostumando com os números da tragédia. E aí já começa a ter uma corrida. E, infelizmente, quando será que é 100? Será que passa de 100 na quarta? Será que até o fim de semana passa de 100? Será que na próxima semana serão 100 pessoas mortas na cidade de Sorocaba? Não deveria ser assim. Não deve ser assim. Então, por isso que eu falo, quando eu leio aqui que são 97, aqui é um número. Mas com todo respeito, se você conhece uma dessas pessoas, se era seu amigo, seu parente, seu conhecido, seu vizinho, tenha todo esse respeito de 97 pessoas que infelizmente perderam a vida. Uma a mais nas últimas 24 horas e 51 pessoas só nos primeiros 23 ou nesses 23 meses. E o só não é no número, o só é nos dias, para mostrar como está triste essa situação. Fizemos uma conta rápida aqui, 51, estamos tendo aí mais de 2 mortes por dia confirmadas de Covid-19 na cidade de Sorocaba. 18 horas e 40 minutos. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 40 minutos para ver, olha, eu tô indo pro break de 40, que seria o meu segundo comercial, tô indo agora, mas claro, é para levar informação é prioridade sempre aqui no Jornal da Band. Jornal da Band no oferecimento de Comp Autopeças, a Arraiada da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Capa para cobrir o carro, 53,39 e tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Repare manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução, nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos pro comercial, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não podem faltar com a máquina de café da Lactus. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuito
gratuita. WhatsApp 15 99739 5157 ou ligue 3327 7822. Band FM Sorocaba 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band Emprego. 18 horas e 44 minutos. Nossa colunista de todas as terças, Mari Siqueira, falando de mercado de trabalho e emprego. Mari, sempre é tempo de cuidar da saúde física e mental? Boa noite. Boa noite. Estamos vivendo um momento único, confuso e incerto. Com tudo isso, ficamos à mercê do estresse, da ansiedade e da desestabilização mental e emocional. Segundo os resultados de uma pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 23 estados brasileiros, os problemas de saúde mental estão aumentando durante este período de pandemia. Precisamos cuidar da nossa saúde, estando em home office ou não, em distanciamento social ou indo e voltando para o trabalho. Algumas ações podem ser muito importantes e ajudar a manter a mente e o corpo sãos. Buscar novas formas de passar o tempo com novos hobbies, como cozinhar ou desenhar. Ler um bom livro, porque diminui a ansiedade e ainda nos transporta para outros mundos. Escutar músicas, pois a vida com trilha sonora é muito melhor. Ver filmes e séries com mensagens positivas. Exercitar o cérebro com jogos de lógica. Além de manter a cabeça funcionando, é uma boa distração. Ter cuidados com o consumo excessivo de notícias. Buscar as informações suficientes para saber o que está acontecendo no mundo e na sua cidade, e para saber como se manter protegido. Fazer exercícios, tomar sol e respirar ar fresco. Além de melhorar a saúde física, libera neurotransmissores naturais que ajudam a regular o humor e estão associadas ao bem-estar. Fazer uma boa alimentação e que ela seja equilibrada. Brincar com seu animal de estimação, comunicar-se com pessoas queridas por meio de plataformas digitais, falar sobre as preocupações e anseios a respeito da atual situação, mas também falar sobre assuntos diversos. Viver o momento presente, ser grato e focar em coisas positivas. Vamos respeitar nossa vida e nossos limites, nos cuidando. Saúde e até a próxima. Polícia. 18 horas e 46 minutos. Informações do plantão policial chegam com a moto repórter Adriana Fratini. De hoje, um homem de 56 anos foi baleado após uma briga na Avenida Ipanema. Segundo informações da Polícia Militar, o acusado de ser autor dos disparos foi preso com a arma do crime. Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desinteligência, que foi a discussão, e localizou a vítima ferida pela arma de fogo. No local, os policiais foram informados que um homem em uma caminhonete preta havia se envolvido no crime e o acusado de 37 anos foi localizado em frente à residência dele com a arma ainda na cintura. De acordo com a Polícia Militar, ele confessou a ação e foi encaminhado ao Plantão Norte, onde permaneceu à disposição da Justiça, e a vítima foi socorrida com ferimento a tiro na perna, encaminhado para a unidade de pronto-socorro. Informação que ele não corre risco de morte. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E um outro boletim de ocorrência que foi registrado ontem no Plantão Norte, que nós tivemos acesso a essas informações mais detalhadas hoje, investiga um homem de 66 anos acusado de estuprar a filha, as netas e as sobrinhas. Essa denúncia foi feita depois que uma das vítimas, que é a filha
desse homem, uma mulher de 39 anos, flagrou o idoso abusando da sobrinha de 3 anos. Essa vítima de 39 anos, ela guardou por toda a vida esse segredo dos abusos, porque ela relatava esses abusos à mãe dela durante a infância, durante a adolescência, e a mãe não acreditava e impedia que a mulher, no caso adolescente, denunciasse. Hoje, ela já na condição de mulher e mãe de família, chegou no limite e denunciou. Não só ela foi fazer a denúncia, o registro do boletim de ocorrência, como também uma adolescente de 15 anos, que é neta dele, uma outra mulher, no caso a sobrinha também, de 33 anos, e a criança de 3 anos também foi levada para fazer toda essa denúncia. As vítimas informaram a polícia que esse homem tem passagens pela polícia, que sempre arruma brigas na rua. Disseram ainda que os abusos acontecem há muitos anos, primeiro com a filha, depois com as outras vítimas. E, segundo elas, o homem as tocava nas partes íntimas, fazia com que elas assistissem conteúdos inadequados, além de filmar algumas ações. Então, esse caso foi registrado, a Polícia Civil está investigando, esse homem ainda não foi preso e ele vai responder por estupro de vulnerável, vai responder por submeter criança ou adolescente a vexame e a distribuir conteúdos pornográficos. Ele ainda não foi preso, mas a Polícia Civil já está no encalço desse homem, cujo a filha, as netas e as sobrinhas foram abusados e a filha guardou por tanto tempo essa situação e fez essa denúncia ontem. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. O Centro Paula Souza abriu inscrições para 2 cursos livres de línguas em sua plataforma online de educação à distância, inglês e também espanhol básico. A jornalista e colunista do Jornal da Band, Ivana Bach, traz todos os detalhes. Boa noite, Ivana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Que tal aproveitar a quarentena para aprender um novo idioma gratuitamente e sem sair de casa? O Centro Paula Souza lançou em sua plataforma online de educação à distância mais 2 cursos livres, inglês e espanhol básicos. As formações têm 40 horas, divididas em 9 aulas. O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem a necessidade de um processo seletivo. Ao final do curso, o estudante passa por uma avaliação online e os aprovados recebem um certificado de conclusão. Além dos cursos online de línguas, o Centro Paula Souza oferece outras aulas livres, como, por exemplo, o AutoCAD, Photoshop e Canvas. Ficou interessado? Acesse então o site www.cps.sp.gov.br e tenha outras informações sobre os cursos livres. Repetindo o endereço, cps.sp.gov.br. Eu volto amanhã. Uma ótima noite a todos e até lá. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Band FM. 18h51, vamos para mais um intervalo no oferecimento de Comp Autopeças. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Você pensou, a Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Baixe o novo aplicativo Band FM Sorocaba agora. Mais moderno e interativo. Tem a sua Band FM Sorocaba ao vivo, 24 horas por dia, com áudio e vídeo. É isso aí. Você pode assistir nossos programas em seu celular ou tablet. E mais, promoções exclusivas, podcasts e muita informação. Novo app da Band FM Sorocaba. Disponível para Android e iOS. Procure por Band FM Sorocaba e baixe agora. Instale e deixe seu celular bem melhor. Band FM.
E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você está na Band FM 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Nacional. Informações nacionais que chegam no oferecimento de Uniso. Vestibular Uniso 2020, segundo semestre. Estude uma universidade que é nota máxima no MEC. Acesse o site vestibular.uniso.br e inscreva-se. Uniso, preparando o seu futuro hoje. E o Senado aprovou hoje o texto base da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que adia as eleições municipais de 2020, de outubro para novembro deste ano, sem extensão de mandatos de prefeito, vice-prefeitos e vereadores. A iniciativa foi tomada para reduzir os riscos à saúde da população em meio à pandemia do coronavírus. Segundo a versão aprovada da proposta, as eleições municipais passarão a ter primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro de 2020. O atual calendário do Tribunal Superior Eleitoral prevê que o primeiro e o segundo turno das eleições municipais de 2020 sejam realizados em outubro. Primeiro turno dia 4, segundo turno, dia 25 de outubro. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso segundo semestre. Na Uniso você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade que é a nota máxima no MEC. Uniso, preparando seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou use a nota do Enem. vestibular.uniso.br. vestibular.uniso.br. Economia. 18h55, informações da economia. Esse cenário todo complicado passado a limpo por Paulo Roberto Júnior num oferecimento de Ox Comunicação. Está atento ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Nesse momento, com planos flexíveis. Nas redes sociais é fácil. @OX Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Boa noite mais uma vez, Paulinho. Vamos restabelecer esse contato com Paulo Roberto Júnior. Parece que ele não nos ouve. Agora sim. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Pois é, a Organização Mundial do Comércio, Lucas, projetou hoje um tombo de 18,5% no comércio mundial, isso no segundo trimestre. Mas, segundo estudos, esse cenário ainda é menos pessimista para o ano. A Organização Mundial continua aí com uma forte retração, apostando nessa retração em 2020, em virtude, claro, que da pandemia mundial e projetando, então, um cenário muito ruim, mas não é péssimo, segundo os analistas. Ele é ruim, mas pode não ser péssimo. Eu, sinceramente, fico nessa dúvida, o que é ruim e o que é péssimo. Ontem falamos aqui a respeito do tombo com relação à arrecadação, não só a arrecadação federal, mas principalmente com relação à comparação entre os períodos de 2019 e 2020 no Brasil. E
e o recuo é muito forte. Prova disso é a taxa Selic, que mais uma vez na semana passada também sofreu recuo, está em 2,25 aqui no Brasil. Então, se não é péssimo, é ruim, é o que diz a Organização Mundial do Comércio para todo mundo, né? Agora, com relação ao Brasil, nós falávamos ontem uma pitadinha da expectativa que sairia hoje, e hoje saiu. A arrecadação caiu, e caiu muito, a arrecadação federal. Os impostos federais que nós, enquanto pessoas físicas, pagamos, e principalmente as empresas, caiu 32% no mês de maio. É o pior maio desde 2005. E se nós compararmos aí maio deste ano com maio do ano passado, o ano passado o Brasil arrecadou 113 bilhões de reais em impostos federais no mês de maio. E agora a arrecadação foi de 77 bilhões. Então, uma diferença muito grande na arrecadação, naquilo que o governo arrecada dos impostos federais. Hoje, o Banco Central anunciou que vai autorizar, através de uma medida provisória, atenção, o uso de imóvel financiado como garantia de um novo empréstimo, que todo mundo vai precisar de empréstimo. Então, como garantia do empréstimo, vai poder ser colocado o imóvel que você ainda não pagou, que está financiado, mas você vai poder colocar como garantia. E para fechar, Lucas, para falar do dólar, rapidinho, que emendou a sua terceira queda, foi vendido a R$ 5,15 nesta terça-feira. A queda foi uma queda acentuada de 2,26% a queda do dólar nesta terça. E a bolsa fechou em alta, mais uma alta, 0,67, ontem fechou em alta, hoje em alta, e já passou 95 mil, quase encostou em 96 mil pontos a Bolsa de Valores nesta terça-feira. Lucas Pedroso. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Paulo Roberto Júnior. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox, neste momento com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Votorantim. 19 horas em ponto, final do Jornal da Band, mas claro, foi destaque do Castor, também estamos acompanhando ao longo do fim de semana, dessa semana, cenário político de Votorantim, Castor. Pois é, Lucas, na manhã de hoje, o cenário político um pouco conturbado, confuso, mas na manhã de hoje o Weber Martins, ex-vereador, ele foi aprovado para presidir a Agência Reguladora de Serviços Públicos da cidade de Votorantim. Weber foi sabatinado na segunda-feira, ele vai assumir agora a partir do momento em que a prefeitura e o prefeito municipal homologar isso no jornal do município. Hoje foram votados, foram 5 votos a 3. O pastor Luiz Carlos ele foi afastado, ele não votou por problemas particulares. Porém, Lucas, eu conversei há poucos instantes com o presidente do partido PSL, Clássio Vieira. Ele disse que ele tem o mandato e não o doutor Adalberto, farmacêutico, no caso, que foi para a suplência. Ele está pedindo, junto à Justiça Eleitoral, a homologação da cadeira dele como vereador e o cancelamento desta votação. E, Lucas, é claro, o jornalismo da Band vai continuar acompanhando essa situação durante esse desenrolar da semana. Muitíssimo obrigado, Adriano Castor, pelas informações. Eu continuo ainda em Votorantim, porque para auxiliar o enfrentamento ao Covid-19, teve início hoje em Votorantim barreiras sanitárias. A Moto Repórter Adriana Fratini, na tarde de hoje, foi até um desses pontos e você, no FM, ouve agora, e quem nos assiste acompanha essa reportagem. Eu vou conversar com a Amanda Pistoni, que é coordenadora da área de enfermagem aqui de Votorantim, que está aqui na ação da fiscalização barreira sanitária, na verdade, aqui em Votorantim, na 31 de março, bem na chegada de Votorantim. Amanda, como é que está sendo essa ação? Vocês já verificaram algum caso que vocês precisaram ter algum encaminhamento? Como é que está sendo esse dia? No momento não, as pessoas estão apresentando temperatura normal, todo mundo está relatando que não teve sintomas, mas nós estamos orientando, pedindo às pessoas que continuem usando máscara, usando álcool gel, que evitem sair de casa de forma desnecessária, só saiam por motivos essenciais
e continuem colaborando com os serviços de saúde para que não fique tudo tão sobrecarregado como nós estamos vendo que está ficando. Hoje vai até que horas essa barreira aqui? Ficar até às 5 horas. Tá. E existem outros pontos de Votorantim Mais que um está acontecendo? ponto na Matheus Conejeiro, no Alto Posto Abastece Bela Vista. Tem uma outra equipe fazendo a mesma abordagem. Tá. E vai até que dia essa barreira? Nós começamos hoje na terça, vamos até o sábado de manhã. Então o pessoal está colaborando? Sim, a abordagem está sendo tranquila, as pessoas entendem que há realmente uma necessidade de orientação e de reforçar a orientação, porque senão a gente percebe que as pessoas tendem a relaxar nas medidas preventivas, né? A deixar isso para lá, achar que não é necessário. Ok, Amanda, muito obrigada. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 19h03, então a moto repórter Adriana Fratini, que foi hoje até um desses pontos e trouxe aqui informação em áudio e vídeo para você no Jornal da Band. E ainda em Votorantim, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu hoje a confirmação de mais 12 casos do novo coronavírus, chegando a 364 notificações. Desses, 20 estão internados, sendo um em UTI, e outros 64 estão em isolamento domiciliar. A cidade registra até agora 17 mortes confirmadas e um suspeito. Segundo o balanço, então, diário do Departamento de Vigilância em Saúde de Votorantim, das 1.264 notificações, 807 foram descartadas. 93 aguardam resultados, os quais são considerados suspeitos. Desses, 78 seguem em isolamento domiciliar e 14 estão internados, além de ter sido registrado uma morte de ontem para hoje na cidade de Votorantim. 19h04, o Jornal da Band já vai caminhando para o seu final na edição de hoje, mas eu tenho que destacar um assunto internacional. Entre tudo que está acontecendo nesse cenário mundial, o Brasil enfrenta uma outra situação. Ouça, Brasil em alerta. Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Os insetos já passaram pelo Paraguai. Destruíram lavouras inteiras de milho. Agora essa praga avança da Argentina para o Brasil, na fronteira também com o Uruguai. Os gafanhotos se dirigem para o oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, colocando em risco lavouras desses estados. As notícias que chegam, as informações de correspondentes enviadas para o Grupo Bandeirantes de Comunicação mostram que lavouras inteiras de milho, por exemplo, foram destruídas no Paraguai e também destruídas na Argentina. E agora é grande o temor dos profissionais ligados à agricultura do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em aproximadamente, alguns levantamentos, é claro, em aproximadamente 1 quilômetro quadrado, podem ter até 40 milhões de insetos, que consomem um dia de pastagens, o equivalente a 2.000 vacas ou 350 mil pessoas que consumiriam esses produtos da agricultura em áreas atingidas por esses gafanhotos. Então, essa nuvem de gafanhotos passou pelo Paraguai, Argentina e agora se dirige para o Brasil. 19h06, agora sim, ponto final do Jornal da Band. Reforço para você. Quero agradecer a inúmeras mensagens que estão chegando pelo WhatsApp falando a respeito da entrevista de hoje com a Irma Saboia, que é a coordenadora da Urgência e Emergência em Sorocaba. Essa entrevista na íntegra vai estar na sequência para você no vídeo que nós transmitimos ao vivo do jornal no Face da Band. Vai ficar lá essa entrevista. O Jornal da Band também, todos os dias, depois que termina, nós subimos ele, uma linguagem que nós falamos, ele vai pro 102 Play, que é o canal da Band no YouTube, também na íntegra o Jornal da Band, que acompanhar essa entrevista esclarecedora sobre a situação de Sorocaba, números de leitos de UTI, tudo isso para você já no Face e na sequência você também vai poder conferir no nosso novo YouTube, o 102 Play Band FM Sorocaba, que você acessa tanto pelo nosso app como também pelo nosso site. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio
não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência do mercado. Do planejamento à execução. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Uma excelente noite a todos e até amanhã. O Jornal da Band termina aqui. Apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Operação técnica de João Vitor. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.